Você já ficou com dúvida se vale a pena ter um plano com coparticipação? Será que realmente compensa? E será que esse tipo de plano cobre cirurgias, partos e internações? Hoje eu vou explicar, sem enrolação, tudo o que você precisa saber sobre a coparticipação. Se esse tema ele te interessa, fica comigo até o final, porque além de esclarecer, eu quero abrir um debate saudável aqui nos comentários. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, especialista em gestão de saúde aqui da JC Corp, e nesse vídeo eu quero te ajudar a entender como funciona a coparticipação, quais são os prós e os contras, e como analisar se faz sentido ou não para o seu perfil. Primeiro ponto é entendendo um pouco mais sobre a coparticipação. Em planos de saúde, existem basicamente dois tipos de cobrança. A primeira delas é o modelo tradicional, em que você paga uma mensalidade fixa e tem acesso a todos os serviços cobertos sem nenhum custo extra. E o modelo com coparticipação, onde a mensalidade ela costuma ser menor, mas sempre que você utilizar algum serviço, seja ele consulta, exame, fisioterapia, você tem que pagar um valor adicional proporcional ao procedimento que você utilizou. Essa taxa extra é chamada de coparticipação. Ela representa justamente a sua participação nos custos que a operadora teve para te atender. Falando sobre as variações de cobrança da coparticipação. Muita gente me pergunta: Guilherme, qual que é o valor da coparticipação? A resposta é: depende. Mas depende do quê? Cada operadora tem as suas regras próprias. Alguns planos cobram coparticipação sobre praticamente todos os serviços, consultas, exames simples, exames complexos, internações e até medicamentos de alto custo. Outros cobram apenas em terapias contínuas, como fisioterapia, fonoaudiologia ou até mesmo psicoterapia. E tem planos chamados de coparticipação parcial também, que só cobram nesses tratamentos repetitivos e não cobram em consultas comuns, por exemplo. Como calcular a coparticipação? Outro ponto que confunde bastante é entender sobre qual valor será calculado o percentual de coparticipação. Muita gente imagina que o cálculo ele é feito com base no preço que o médico cobra de um atendimento particular, mas não é bem assim. Na verdade, a coparticipação ela é aplicada sobre o valor que a operadora paga para aquele prestador, e isso costuma ser menor do que o valor particular. Por exemplo, se a operadora negocia pagar R$ 150 por uma consulta e o plano define coparticipação de 30%, você paga 30% desses R$ 150, não do valor de tabela particular do médico. Falando sobre limites e valores máximos. Para evitar sustos na conta, a maioria das operadoras estabelece um teto de cobrança, mesmo que 30% do procedimento fosse muito alto, existe um valor máximo fixado em contrato. Um exemplo prático: em alguns planos empresariais, a coparticipação em internação ela não é diária, ela funciona por evento, ou seja, você paga uma taxa única independentemente de quantos dias ficou no hospital, de quantos exames fez ou se precisou de cirurgia. Hoje, muitos tratamentos não têm limite de sessões, exames e terapias, que são liberados conforme o laudo médico. Isso encarece a conta para as operadoras. Com a coparticipação, o usuário tende a ser mais consciente no uso do plano, evitando desperdícios e usando apenas quando realmente é necessário, o que ajuda a segurar os reajustes para todo mundo. Existe plano sem coparticipação? Sim, ainda existem algumas opções de plano sem coparticipação, mas são raras e depende muito da sua região, de forma de contratação, como plano individual, empresarial, coletivo por adesão e também de faixa etária. Um exemplo que costuma atender boa parte do Brasil é o convênio Ampla Saúde, que atende apenas com planos sem coparticipação e pode ser contratado por adesão, independente da formação profissional. Vale mais a pena plano com ou sem coparticipação? Essa resposta ela não é única. Ela depende do seu perfil. Se você costuma usar muito plano, faz consultas regulares, exames de rotina, tratamentos frequentes, talvez valha pagar um pouco mais na mensalidade para ter um plano sem coparticipação. Se você é saudável, raramente usa convênio e quer apenas segurança para situações graves, o plano com coparticipação pode ser uma boa forma de economizar. A melhor forma de decidir é, primeiramente, analisar a mensalidade, os valores de coparticipação e o seu histórico
histórico de uso. Prazos e cobrança da coparticipação. Outro detalhe que costuma gerar dúvida: quanto tempo o plano leva para cobrar a coparticipação? De modo geral, esse valor aparece na fatura no mês seguinte ao uso, mas pode acontecer de demorar até 60 dias, principalmente se o atendimento foi no fim do mês, quando a fatura já estava fechada, falando sobre coberturas e carências. Muita gente também acha que coparticipação significa restrição de cobertura, mas não. Coparticipação não altera a cobertura prevista no contrato. Se o plano cobre cirurgias, internações, partos, continuará cobrindo, mesmo sendo coparticipativo. As regras de carência também seguem as mesmas da ANS. Não importa se o plano tem coparticipação ou não, porque está cada vez mais difícil encontrar plano sem coparticipação, uma questão que gera debate. Porque hoje é tão difícil achar um plano sem coparticipação? Isso acontece porque as operadoras vêm sofrendo com custos muito altos, principalmente depois da pandemia, e as regras de cobertura da ANS também se ampliaram bastante. Hoje, muitos tratamentos não têm limite de sessões. Atendimento de urgência e pronto-socorro. Se você usar pronto-socorro, normalmente vai pagar coparticipação tanto na consulta quanto nos exames que forem solicitados. Mas medicamentos aplicados no local, como soro ou curativos, geralmente já fazem parte do valor da consulta de urgência. Se essa visita ao pronto-socorro virar uma internação, a coparticipação passa a seguir as regras da internação. Normalmente, uma taxa única por evento, como eu expliquei há pouco. Prazos e cobranças da coparticipação. Outro detalhe que costuma gerar dúvida: quanto tempo o plano leva para cobrar a coparticipação? Em geral, esse valor aparece na fatura do mês seguinte ao uso, mas pode acontecer de demorar até 60 dias, principalmente se o atendimento foi no fim do mês, quando a fatura já estiver fechada. Sobre internações e medicamentos de alto custo. Falando em internações, há um detalhe importante. Às vezes, medicamentos de alto custo dentro do período de internação podem gerar coparticipação à parte, dependendo do contrato. Remédios mais simples, como soro, antibiótico, geralmente já estão inclusos em taxa de internação, mas tratamentos caros, por exemplo, para câncer ou doenças autoimunes, podem ter cobrança adicional de coparticipação, se estiver previsto na apólice. Por que as operadoras mudaram tanto? Para fechar, vale entender um pouco o cenário geral. O mercado de saúde suplementar no Brasil é como um triângulo: a operadora, o cliente e os prestadores de serviço. A operadora recebe a mensalidade, usa essa caixa para pagar hospitais, clínicas e médicos, e precisa manter o equilíbrio. Nos últimos anos, o aumento de fraudes, procedimentos desnecessários e ampliação de coberturas pressionaram muito os custos. Por isso, a maioria das empresas prefere planos com coparticipação, porque assim as pessoas tendem a controlar melhor o uso e ajudam a manter o sistema sustentável. Então me conta, você tem ou já teve plano com coparticipação? Como foi a sua experiência? Deixa aqui nos comentários. Vamos fazer um debate saudável sobre esse assunto. E claro, se você quiser nossa ajuda para escolher o melhor plano, com ou sem coparticipação, fala direto com a JC Corp. Vai ser um prazer te orientar. Se gostou do conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre gestão de saúde. Um abraço e até a próxima!